Nós estamos no segundo dia da nossa semana de redação e esse aqui é o momento que você vai aprender a fazer uma introdução. E essa introdução a gente pode pensar primeiro, e o título, Sara? Antes de começar a introdução, e o título? O título, gente, no Enem a gente sabe que ele é opcional, que você pode colocar ou não, mas eu sempre gostei de colocar porque eu brinco muito com o texto circuito, que a gente faz, a gente já dá um spoiler, por exemplo, da nossa referência, do que a gente vai falar, e isso é uma coisa muito legal que a gente pode fazer, porque eu coloco em vários locais a minha referência, eu vou começar a perceber isso, e é algo que eu consigo estruturar o meu texto a partir daquela única referência que está no título. E claro, o título é a última coisa que eu coloco, porque, vamos falar a verdade, né? Como é que a gente vai ter ideia do título do negócio se a gente não tem nenhum negócio? Então, a princípio, eu gosto de colocar, eu sempre coloco, mas é opcional, você não precisa. Cuidado só com as bancas, sem ser o Enem, que obrigam o título. Então, muito cuidado com isso para você se acostumar a fazer sentido e no momento precisar ter. Então, esse é um alerta que a gente tem que ter. Confira sempre e vai estar escrito isso na sua prova. Então, é claro, antes de a gente ir para a prova, é sempre bom saber, ver nas provas antigas, mas no dia vai estar lá escrito se você precisa de texto, de título ou não. Então, como é que eu comecei? Você vai ter disponível essa minha redação, o espelho da minha redação, o oficial, o original, o que me deu 980, lá no Telegram. Então, você pode acessar lá para você conseguir ler comigo, acompanhar tudo isso e perceber os mínimos detalhes que foram feitos nessa redação. Então, o título foi A Falha da Função Conativa. E função conativa, você já sabe qual é. São as funções da linguagem, função conativa ou apelativa. Ou seja, qual a principal referência que eu usei aqui? A propaganda. Então, a propaganda, ou seja, compre, faça, aquela ideia de você usar esses verbos no imperativo para que você compre, para que você faça, para que você se inscreva, para que você, entendeu? Tudo isso faz parte da função conativa ou função apelativa. Eu poderia ter colocado a falha da função apelativa? Também, mas eu acho conativa o nome mais chique. Só por isso, galera. Então, assim, conativa é um nome mais, né, um pouco mais diferente, um pouco mais que eu mostrei pro corretor que eu sei que eu tô falando. E aqui, já é aquele momento assim de que maneiro, adorei a referência. Então, esse é o momento que você tem que pensar quem é o seu corretor. O seu corretor é uma pessoa provavelmente formada em letras, provavelmente que já corrige redações, provavelmente que já deu aulas, provavelmente que conhece o Enem, provavelmente sei lá, tem em torno ali dos 25 a 35 ou 45, eu imagino que sejam corretores mais jovens. Então, assim, você percebe que, claro, vão ter as pessoas mais velhas, vão ter pessoas mais novas, mas assim, você traça o perfil do seu corretor. E aí, por exemplo, Sara, eu posso dar uma referência aqui, assim, que só eu conheço? Pode. Mas, assim, a chance disso gerar um impacto no seu corretor é mínima, porque ele vai olhar assim e falar fez sentido nenhum pra mim. Então, assim, você não vai perder ponto por não usar uma coisa conhecida, mas que você ganha aquele, sabe você ganha o amor do corretor. E isso vai te dar ponto? Não. Mas eu falo pra vocês, gente, que quanto mais você impressiona o seu corretor, maior a tendência dele a realmente ler seu texto e falar, caraca, que sensacional. E a gente sabe que a correção, ela é humana. Não é um computador corrigindo, é um ser humano. E seres humanos, eles tendem a, claro, dar um feedback maior quando eles gostam daquilo que eles estão vendo. Claro, gente, algumas competências não são subjetivas. Se você errar vírgula, se você errar crase, vai tirar ponto, especialmente se for recorrente no caso do Enem, né? Então, assim, não adianta a gente querer também pensar, se eu ficar numa redação bonita, o cara não vai tirar ponto se eu merecer tirar ponto. Não, você vai perder ponto se for uma coisa mais objetiva. Mas, gente, a subjetividade da correção do Enem, a gente sabe que ela existe. Então, assim, é inegável a gente falar assim, não, que a redação, a nota é sempre 100% justa, que é sempre 100% imparcial. Não é. A gente sabe que não é. E a gente tem que ter essa consciência também na hora de escrever nossa redação. Porque a gente nunca vai ter o corretor perfeito, o corretor que vai avaliar 100% e falar que esse que vale 900 aqui vale 860. Entenderam? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa, sim, também agradar esse corretor. E isso é uma coisa que eu sempre penso na hora de fazer uma referência. Essa referência, um professor de língua portuguesa, uma pessoa formada em letras, conhece. E se ele conhecer e, assim, ele achar o máximo, isso é uma coisa legal. Então, o cara provavelmente achou o máximo. Fala assim, cara, função conativa. Ela associou alguma coisa da língua portuguesa, ela associou uma coisa das matérias que ela aprende
com o tema da redação, isso é aquele sensacional que a gente procura. Então, assim, se você conseguir, especialmente eu gosto muito de fazer interdisciplinaridade por causa disso, seja com literatura, seja com filosofia, seja com história, porque a gente consegue, esses são os principais que eu uso, porque a gente consegue, essa pessoa que trabalha com a correção do Enem, normalmente ela também trabalha com o Enem e conhece o que a gente tem que saber para acertar as questões, por exemplo, de história, e por isso sempre é aquela cartinha que eu uso bastante na hora de fazer minha redação. Perfeito? E aí, como é que eu comecei? É notório o alto capital gasto pelas empresas na divulgação de brinquedos, roupas e materiais escolares voltados para o público infantil. Eu sei a minha redação praticamente de cor, porque eu já dei muita aula de redação e, na verdade, até fazendo parênteses, a aula de redação foi onde eu me descobri como professora. E isso foi, assim, incrível, incrível. Se você fez a semana 3 em 1, você descobriu o porquê, você descobriu como tudo isso aconteceu. Na verdade, eu vendia crochê para conseguir sustentar meus estudos na faculdade, quando meu primeiro período de medicina. E uma dessas pessoas que comprou um crochê meu, um cropped, um top, ela falou assim, sabe, você passou em medicina na FRJ? Tipo, aquela interrogação. E assim, porque a gente sabe que a visão das pessoas ainda é muito, não, medicina é elitizado, você não vai conseguir trabalhar estudando medicina, ou que você, sabe, esse tipo de pensamento. Então, pra ela, eu fazer crochê e vender crochê era uma coisa muito, sabe, away do que ela imaginava. Então, ela perguntou assim, mas quanto você tirou da redação do Enem? Eu falei, 980, né? E ela assim, você me ensina? Você dá aula? Você sabe que eu tô muito dificuldade de fazer redação. E eu preciso, e professor, assim, eles ou não cobram muito caro, ou eles também não têm essa coisa de prática. Você me ensina? Eu adoraria aprender com você. Aí eu falei assim, tipo, né? Oi, ensino, claro, vamos lá, vou... Semana que vem, maravilha, marcado. E eu cheguei em casa e pensei, nossa, eu preciso ensinar redação. E eu, por muito tempo, isso é uma coisa que quem é professor, quem já deu aula, sente muito isso. No início, a gente não se sente preparado para ensinar alguém. A gente fala, cara, eu não sei tudo pra ensinar aquela pessoa. Mas, gente, uma coisa muito legal, a gente nunca vai saber tudo. E quando a gente consegue passar o nosso conhecimento para quem, não porque é inferior a você, mas aquela pessoa, ela tá precisando do conhecimento que você tem e que você acha que não é muito e que pra ela vai ser a revolução na vida dela, a gente tem que pensar sempre nisso. Então, quem aí gosta de dar aula, quem aí gosta de ensinar, a gente pensa sempre nisso. Muitas vezes a gente não sabe tudo e ninguém sabe tudo, né? Nem o professor que tem 30 anos de experiência sabe tudo, mas que se a gente souber alguma coisa para passar para frente, que a gente passe para frente, porque ensinar é a coisa mais linda do mundo. E eu amo estar aqui falando agora para vocês. Enfim, é o momento história da Sara. E aí, a partir disso, como é que eu comecei tudo isso? Eu comecei ensinando as pessoas, eu falo o seguinte, gente, olha só, a gente precisa ser prático na redação. E isso é uma coisa muito fato. Se a gente ficar só, o que é a tese, o que é o tópico frasal, quais são os agentes, a gente não consegue fazer. E a gente precisa fazer redações para conseguir ter essa criatividade, sabe? De você conseguir grandes argumentos, bons argumentos. E eu falo para vocês, gente, isso tudo não é porque você é mais inteligente que outra pessoa. Assim, você teve um bom argumento porque você é mais inteligente, porque você é uma geniazinha, Não, porque eu treinei, porque eu estudei, porque eu fiz 1001 temas e eu sabia como montar cada uma dessas estruturas. Então, vamos lá então. É notório o alto capital gasto pelas empresas na divulgação de brinquedos, roupas e materiais escolares voltados para o público infantil. O que eu usei aqui? Eu usei um fato. Você pode começar com um fato. Eu prefiro sempre começar com fatos históricos, com fatos, né, assim, é notório que isso está acontecendo. E isso também é um ponto legal, porque você mostra a importância do tema. Isso aqui vai continuar logo em seguida. Reparem só. Quando a gente trabalha com isso, a gente consegue perceber o seguinte: eu não queria usar fato histórico aqui porque eu já queria fazer a interdisciplinaridade e ficar muito bagunçado. Então, assim, não usem citações. Ela fala, Sara, tem que começar com uma citação, ou um livro, ou um filme. Não precisa. A gente tá vendo que tem muita redação com isso, porque, de certa forma, várias redações foram muito bem avaliadas por terem filmes, por terem séries, por terem, enfim, músicas no início, mas que isso não é obrigatório, gente. Tem várias formas da gente fazer a nossa introdução. Eu não gosto muito do flash, tipo aquela que a gente bota várias palavras soltas, depois faz um link. Eu não gosto muito disso. Eu gosto muito de falar fatos. Seja um fato, tipo fato concreto, ou seja um fato histórico, uma referência nesse sentido. Gosto de colocar citações também? Também gosto.
também gosto de citações. Mas eu prefiro muito mais pensar na ideia da pessoa. Tipo, em vez de botar entre aspas, eu coloco muito o pensamento da pessoa. E isso é uma coisa que eu gosto muito de usar como uma referência bacana pra isso. Porque, gente, Sara, como é que você decorou citações? Eu falo, não, eu decorei as ideias. Eu decorei os pensamentos, eu decorei... Não, eu decorei, eu entendi o que cada autor pensava sobre aquilo. Gente, não adianta a gente colocar referências sobre aquilo que a gente não conhece. Porque não vai fazer o menor sentido na cabeça do corretor. Ele vai sacar que você jogou ali a citação só pra, sabe, fazer um link. Então, não usem citações coringas. Como assim? Não usa citação coringa. Tem que usar coisas que se a gente usar uma coisa que serve pra qualquer tema, ela não serve pra nada. Entenderam? Então, gente, isso é um ponto muito importante. A gente não pode usar citação coringa, não é que não possa, mas fica feio. Fica feio a gente usar a citação coringa porque o corretor sabe quais são. O corretor sabe que você decorou aquilo para colocar em qualquer tema. Entendeu? Então, não é pra usar a citação coringa. Não, jamais. Joga isso fora. Ok? E a gente continua aqui. Então, olha só que legal a segunda frase. Embora a renda seja parental, essas crianças são parte fundamental da população consumidora. O que eu fiz aqui? Eu demonstrei a importância do tema. Gente, o tema do Enem é importante. Eu não acho não. Ele é importante. Mas eu não acho que o acesso ao cinema seja importante. Ele é importante. E você tem que provar que ele é importante, tá bom? Então, aqui, como é que foi a minha estrutura na minha introdução? O primeiro ponto é, eu faço uma referência a alguma coisa que não seja diretamente tipo, a publicidade infantil em questão no Brasil começou no... Cara, não começa pelo tema, pelo amor de Deus. O tema, assim, só vai aparecer agora. Então, reparem só. Eu comecei com um fato, com alguma contextualização. Eu prefiro muito começar com alguma coisa. Eu brinco até assim, quanto mais nada a ver parece ser, ou seja, eu comecei ali e falei, que coisa estranha, né? Ou sei lá, um fato histórico, alguma coisa assim, nossa, o que ele vai falar sobre isso? E aí depois você junta, o tema. Então quando você consegue linkar alguma coisa que aconteceu, que é completamente bizarra, completamente estranha, com o seu tema, o cara fala assim, adorei, entendeu? Você cria aquela surpresa de como é que o cara vai linkar esse negócio com o nosso tema. E se você conseguir fazer isso, fica muito legal. E já repararam como é que eu falei? Aqui eu coloquei a importância. Então, ela é uma parte fundamental da população consumidora. E olha só os sinônimos que eu estou usando. Então aqui eu já coloquei parental, que seria dos pais. Eu coloquei público infantil, população consumidora, crianças. Sara, como é que você encontrou tantos sinônimos? Lembra lá no Brainstorm? Eu tinha tudo isso pronto já. Então não adianta, e uma coisa que eu falo pra vocês, gente, na hora de construir a introdução, não adianta você querer botar os termos mais bonitinhos e colocar, nossa, tá pronta. Não. Coloca tudo, as pessoas, as crianças, a população, que são coisas que eu quero que você substitua sempre, porque a gente tem que ser sempre específico, tipo, quem é? São as crianças, são os pais, são os idosos, são os taxistas, sei lá, quem é, entendeu? Não é as pessoas, a população, o cidadão, não é isso que a gente quer. Então, assim, não fique colocando termos genéricos, não é pra isso. A gente tem que botar quem é exatamente que está sendo afetado, que está sendo, enfim, que a gente está conversando sobre isso aqui. Mas, na hora de construir, eu faço isso. Por quê? Porque você não precisa travar, você não precisa... Porque quando a gente quer fazer tudo bonitinho, a gente trava. Tipo, eu tô fazendo aqui as crianças, eu preciso substituir as crianças. As crianças, a infância, na infância, e você fica travado ali. E por causa de um sinônimo. Depois a gente substitui, entendeu? Então, assim, pode colocar as crianças, e depois a gente volta trocando isso para sinônimos mais interessantes. Pegaram? E aí vamos continuar. No entanto, olha só que legal. Agora é o momento que, apresentei um contexto. Apresentei o tema e a importância dele. Agora eu vou falar o problema. Pegaram então, gente, isso é a estrutura básica da introdução e que funciona para tudo. Então, contextualização. Vou jogar o tema, mostrar qual a relação do tema com a minha contextualização. Vou mostrar a importância desse tema. E eu vou agora mostrar o problema. Então vamos lá. No entanto, o mau uso das propagandas tem exercido influências de forma negativa nos infantes. Olha a minha posição. Então, mau uso das propagandas, isso é muito importante que a gente não pode ser generalista. Ou seja, as propagandas causam mal nas crianças. Não. O mau uso das propagandas, a propaganda de maneira inadequada, a publicidade irresponsável. Galera, cuidado para não generalizar. Então, eu uso muito isso. Então, inadequada, irresponsável, o mau uso, tudo isso
guardem essas informações, guardem essas palavrinhas, porque a gente vai usar muito isso pra não generalizar. Porque toda generalização é burra. Já ouviram essa expressão também? Exatamente isso. Né? Então a gente não pode fazer isso. Na verdade, toda unanimidade é burra, né? Errei a frase. Ignorem, vamos continuar. Seguinte, tanto por construir uma hierarquia entre eles, como por utilizar elementos irreais para persuadi-las a comprar certos produtos. O que é isso, gente? Isso aqui é minha tese. Cara, isso aqui é minha tese. E vamos lá, vamos entender melhor minha tese. Tanto por construir uma hierarquia entre eles, como por utilizar elementos irreais para persuadi-las a comprar certos produtos. Sara, de onde você tirou isso? Dos meus argumentos. Gente, tese nada mais é do que um spoiler dos seus argumentos. Ou seja, a gente vai nos argumentos e eu vou ler exatamente isso. Esse tanto por é o primeiro argumento. Como por é o segundo argumento. Tanto por construir uma hierarquia entre eles, vou falar de desigualdade social, como por utilizar elementos irreais para persuadi-las a comprar certos produtos. Isso aqui é o argumento 2, que a gente vai ver logo em seguida. Então, repararam só isso. Como é que é a tese? Gente, a tese eu brinco que é um resuminho da sua opinião sobre os parágrafos. É um resuminho, é um spoiler, é o que vai vir pela frente. E gente, uma coisa importante, tá? Eu vejo que muita gente generaliza muito, ou seja, como é que generaliza? Ela deixa uma coisa um pouco mais genérica, acho que essa é a melhor palavra, genérica. Isso se deve tanto a fatores políticos como a fatores econômicos. Tá errado? Não. Mas tá, sabe, pouca coisa, não diz nada. Então dá um spoiler um pouquinho melhor pra pessoa, tá? Então assim, deixa claro o que você vai falar. Vou falar no primeiro sobre uma hierarquia e no segundo sobre elementos irreais. Eu ainda não sei o que é isso, porque eu não expliquei. E isso vai ser explicado na argumentação. Só que você precisa deixar bem claro o que é isso. Precisa deixar bem claro o que vai vir pela frente. E, gente, posicionamento é um negócio assim que não pode estar... Não é que não possa, mas que é muito melhor quando ele está explícito. Ou seja, olha só, isso aqui influencia de maneira negativa nos infantes. Infante, Sara? Pois é, vem lá da minha lista de sinônimo também. Então, infante veio de criança, infância, infante, pequenos consumidores, tudo isso veio da minha listinha de argumentos lá de sinônimos lá do meu brainstorm. Vamos ler de novo? Agora vocês perceberem. É notório o alto capital gasto pelas empresas na divulgação de brinquedos, roupas e materiais escolares voltados para o público infantil. O que é isso? Contextualização. Apresentei um fato e eu vou falar mais sobre esse fato. Embora a renda seja parental, essas crianças são parte fundamental da população consumidora. O que eu fiz aqui, mostrei a importância do tema para a população, mostrei a importância do tema, por que eu estou discutindo aqui, por que isso caiu no Enem, tá bom? E, no entanto, o mau uso das propagandas tem exercido influências de forma negativa nos infantes. Isso primeiro, não estou generalizando, estou colocando qual é o mau uso das propagandas e me posicionei. Isso tem exercido influências de forma negativa nos infantes. Cara, usa isso. Isso é muito bom. Porque você já deixa de cara, olha só. Isso aqui influencia positivamente, isso aqui influencia negativamente, isso aqui beneficia, isso aqui prejudica, isso aqui melhora, isso aqui piora. Isso tudo é o que a gente está elencando aqui. Ao meu ver, se a gente fizer propaganda desse jeito, isso vai prejudicar as crianças. Então, esse é o meu posicionamento. Eu tô achando que isso vai ser ruim. E é isso. Isso aqui é ruim ou é bom? É tipo isso, assim, meio que vantagem e desvantagem. Isso é bom e isso é ruim. Isso que a gente tem que deixar muito claro, especialmente no Enem, que ele adora que você seja muito bem posicionado na redação. Agora vamos pra tese. Tanto por, agora o primeiro argumento, construir uma hierarquia entre eles, segundo argumento agora, como por utilizar elementos irreais para persuadi-las a comprar certos produtos. Perfeito, gente. Essa aqui é uma introdução. Que na introdução, eu acho para vocês o seguinte, lembre-se sempre das etapas. E cada frase é uma etapa, repararam? Então, primeiro, contextualização, primeira frase. Segundo, vamos fazer a menção ao tema e vamos mostrar a importância dele, segundo passo. Terceiro passo, vamos nos posicionar. Vamos não generalizar, vamos colocar exatamente o que a gente vai trabalhar em cima disso e vamos nos posicionar. E por último, a tese. E como é que a gente monta a tese? Muito fácil, gente. Muito fácil. Quais são os fatores que eu vou trabalhar daqui para frente? Vai ser tanto o primeiro argumento, como por o segundo argumento. Então, isso é uma introdução
Perfeito, eu quero que a gente pratique agora. Então, se você terminou esse vídeo, gente, muito obrigada por tudo isso que estão participando aqui com a gente. Tem muita gente já no canal, muita gente no grupo, muita gente participando com a gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero deixar mais uma vez um convite para o grupo, que ainda não está no grupo. Lá eu vou lançar vários desafios, várias coisas que a gente pode trabalhar em cima da redação. E, além disso, gente, eu quero muito que vocês pratiquem tudo isso. Eu quero muito que vocês façam a redação de vocês, porque senão tudo aquilo que eu tô falando aqui tá sendo em vão. Não adianta, a gente tem que fazer por si só, a gente tem que quebrar a cabeça, a gente tem que buscar palavras-chave, buscar sinônimos, buscar qual é o contexto, qual é a minha posição, qual é a minha tese, porque senão nada disso funciona. A gente tem que fazer isso muitas vezes, milhões de vezes, centenas de vezes, pra gente conseguir na prova fazer isso de uma maneira bem automática, para que isso seja a coisa mais natural do mundo, escrever uma redação nota 1000 do Enem. Perfeito, meus amores? Tchau, tchau, grande beijo, vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!